Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu acredito que o assunto dessa semana seja exatamente a reunião do Copom. Copom que na minha visão não chegou a surpreender com a alta de 1%, eu nos próprios grupos já estava falando que eu esperava isso. Também não me surpreendeu a questão da unanimidade, mas sim surpreendeu a questão dele falar que nas próximas duas reuniões espera um aumento da mesma magnitude, ou seja, mais 2% de alta, 1% em cada reunião. Então, em março, o Brasil chegando a 14,25% de taxa de juros. O que eu quero aproveitar para trazer nesse vídeo aqui depois da vinheta é o seguinte: por que o Copom ficou com tão mais receio nessa reunião do que ele estava na reunião anterior ali de novembro, final de outubro, início de novembro? O que será que mudou tanto no mercado para que ele tivesse uma mudança de postura tão drástica e acreditasse que o cenário tivesse mais adverso nesse momento? Então acho que esse é o principal ponto que a gente vai tratar aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem lá embaixo se vocês acharam acertado ou não a decisão do Copom, o que ela pode afetar nos seus investimentos, que logo depois eu dou a minha opinião. Quando tocar a vinheta e acabar, a gente já começa. Bom, gente, é importante a gente dizer que falta de aviso esse governo não teve, né? Falta de confiança também esse mercado não teve. A gente, por exemplo, estava confiante. A gente tem muitos vídeos aqui em 2023 mostrando que a gente esperava uma queda da taxa de juros ao longo do ano de 2024, a gente esperava que fosse melhorar. Tivemos um ano muito positivo em 2023, e o governo falando sobre a questão do arcabouço fiscal, sobre a questão de manter uma meta fiscal e tudo mais, de manter a dívida pública controlada. E tudo isso o mercado comprou essa ideia, até porque a gente tinha o histórico do próprio Lula, né, o presidente do Brasil, que tinha feito um bom mandato ali atrás, né, no período de 2002 a 2010, né, com superávit fiscal sempre, com câmbio controlado, câmbio flutuante, metas de inflação sempre na meta, enfim, né, a gente tinha esse histórico. E aí o que acaba acontecendo? Tá? Eu em abril desse ano ou em maio desse ano eu faço um vídeo aqui que inclusive andou muito bem, que é esse daqui, ó, o cenário mudou, já tem 42 mil visualizações esse vídeo, e aí eu mostro que naquele momento para mim tinha mudado o que eu esperava com relação à economia nesse momento. Naquele ponto, eu começo a falar, e quem me acompanha aqui semanalmente fala: se você quiser investir em ações brasileiras, busque empresas que sejam ou empresas de commodities, ou empresas de bancos e seguradoras, ou empresas de utilities. E é interessante ver que agora na XP Expert, a XP ela coloca algo similar a isso. Né? Agora, 8 meses, 6, 7 meses depois, ela entende esse cenário e coloca publicamente isso. Tá? Outra coisa que a gente fez também, há 1, 2 meses atrás, a gente fez esse vídeo daqui, ó, você deveria comprar apenas ações de dividendos nesse momento. Ou seja, como é que funciona o nosso racional aqui? O nosso racional funciona assim, que você tem que ter uma carteira, né, diversificada. Você precisa ter uma carteira com renda fixa, com fundo imobiliário, com ações, com investimento no exterior, com criptomoeda. Isso sempre, tá? Independente do atual momento do Brasil ou do mundo, porque isso é o que vai fazer você formar patrimônio. O nosso objetivo para você que está assistindo o vídeo é fazer você conseguir formar patrimônio. É você hoje ter talvez um patrimônio de 10 mil e ano que vem você ter 20 mil. É hoje você ter 50 mil e ano que vem você ter 70, 80 mil. Conseguindo isso com aporte, reinvestimento do que você recebe e mais valorização dos ativos. A valorização dos ativos a gente não tem ingerência, a gente não consegue gerenciar se eles vão subir ou vão cair. Mas se você reinvestir os dividendos e você fizer aporte, precisa ter quedas muito fortes para que você não forme patrimônio, para que você não consiga crescer o valor. E é a formação de patrimônio que vai gerar renda, que vai fazer você chegar na liberdade financeira. Então, em última instância,
a gente não liga tanto assim para a questão política, embora a gente fale, embora a gente observe, obviamente. Tá? Então, quando a gente fala você deveria apenas comprar ações de dividendos nesse vídeo daqui, o que, que a gente quer falar para você? Na parte da carteira de ações, você deveria ter ações de dividendos. Tá? Você pode ter empresas small caps também, porque tem small caps que pagam dividendos, mas você deveria dar prioridade a essas. Tá? Dentro da área logada, eu faço uns vídeos mais cascudos, né? Então, por exemplo, na carteira plena, o que, que eu fiz aqui? Eu instiguei mesmo, de propósito. No dia 24 de outubro aqui, eu fiz um vídeo que falava assim, e se os juros forem a 17%? E aí, quem é da carteira plena não me achou maluco. Se eu botasse um vídeo desse publicamente, eu seria taxado de maluco e os comentários seriam horríveis, né? Imagina, há quase 2 meses atrás a gente falando dos juros chegarem a 17%. Agora o Copom já botou 14,25%, né, para as próximas 2 reuniões. A gente sabe que não fica 1% de alta e depois para. Depois costuma ter ainda aumentos adicionais de 0,5%, de 0,25%. Então eu já imagino que o racional do mercado já vai falar 15%. Tá? Eu lá atrás eu já meti um 17%. Expliquei no vídeo, né? E, enfim, foi um conteúdo que eu mandei aqui para os nossos assinantes da carteira plena, por exemplo. Tá? Então, o que, que eu quero aproveitar para dizer para vocês? A gente vai agora mostrar o comunicado do Copom. Só que nada do que o Copom colocou agora, ele é novo para quem segue a gente. Tá? Tudo já estava ali desenhado, tudo já estava acontecendo de acordo com o script. Né? Você tem linhas de raciocínio e linhas de condução da política fiscal e da política econômica de um país. Tá? Se a gente percebe que ao redor do mundo a gente já teve 50 experiências, 100 experiências, 200 experiências de um governo com a economia pujante que gasta mais, a inflação sobe, o câmbio sobe, a dívida pública cresce, seria estranho fazer a mesma coisa no Brasil e esperar um resultado diferente. Só lembra que eu falei, o governo gasta com a economia pujante. Tá? Porque quando a economia está numa draga, igual aconteceu, por exemplo, depois da pandemia, aí sim o governo ele tem que intervir. Né? Por quê? Porque o governo é aquele primeiro motor para girar a economia. Agora, nesse momento, o motor deveria ser o freio da economia. Né? Por quê? Porque a economia está crescendo 4%. Isso é demais para o Brasil. Tanto é demais para o Brasil que São Paulo, por exemplo, teve apagão, as termoelétricas estão tendo que ser ligadas, né? Faltou, por exemplo, curtailment na parte de energia, faltou linha de transmissão que causou curtailment na parte de geração de energia. A Engie Brasil, por exemplo, perdeu 13% da energia que ela gerou de eólicas e solares no Nordeste, porque não tinha linha de transmissão para passar. Então, qual o objetivo de crescer 4% se você não tem infraestrutura para isso? Não é só gerar inflação, só gerar câmbio? Então, a gente trouxe todos esses detalhes aqui, seja aqui na área gratuita ou seja lá na área alugada. Tá? Nesse momento, o governo deveria ser um freio da economia. E ele não dá nenhum sinal que ele vai ser um freio da economia. Então, não existe, por enquanto, nenhum movimento que mostre que vai haver o que eu chamo de game changer. Começa a guardar essa expressão, game changer, é alguma coisa que mude o jogo. Né? Por exemplo, é aquele jogador que entra num jogo de futebol e que ele muda o jogo. Né? Por enquanto a gente não tem nenhuma expectativa de um game changer. Né? Talvez o game changer mais próximo seja, por exemplo, as eleições de 2026. Mas como o Brasil vai andar ao longo de 2025? Qual vai ser a antecipação do mercado para essas eleições? Tá? Eu estou falando de game changers que sejam mais normais, assim, né? É claro que a qualquer momento, por exemplo, o presidente da República pode ficar inapto, por exemplo, por algum problema de saúde, mas a gente, né, não acredita que esse cenário seja provável e nem possível, que ele seja mais remoto. Então, de qualquer forma, o mercado não entende mais
que esse governo seja capaz de levar a condução econômica da forma correta. Tá? Eu vou parar por aqui, por enquanto, essa introdução, porque depois eu jogo na conclusão uma outra parte que eu quero falar, mas eu quero trazer 4 pontos importantes do comunicado do Copom. Eu estou aqui com o comunicado do Copom aberto, dizendo que elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano. Tá? E isso aconteceu dia 11 de dezembro de 2024. Os 4 pontos são o seguinte: o que mudou do Copom de novembro ou de final de outubro para agora dezembro? O primeiro ponto que a gente percebeu, mas sem tanta amplitude assim, seria a questão do ambiente externo. Mas o ambiente externo está até próximo do que ele escreveu da outra vez. Permanece desafiador em função da conjuntura econômica nos Estados Unidos, que suscita maiores dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da desinflação. Talvez o que aumentou aqui sejam essas maiores dúvidas. Tá? E aqui falando, claro, né, só que sem citar o nome da eleição do Trump, do Donald Trump. Né? Ele tem muitas políticas ali que são políticas inflacionárias, então o Copom ele tem um certo receio de que a taxa de juros nos Estados Unidos não caia tão rápido. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, vamos passar para o cenário doméstico, que nitidamente foi o que mais trouxe dificuldade aqui para o Copom, né? E que fez essa mudança de paradigma nesse momento. Primeiro ponto aqui do cenário doméstico, que é o segundo ponto que a gente está trazendo hoje, né? É a questão do dinamismo do mercado doméstico. Né? O último PIB aqui do terceiro trimestre mostrou que teve um dinamismo mais forte, o que indicou abertura adicional do hiato. Tá? Então, o hiato do produto, ele nada mais é do que assim, você tem um PIB potencial que é esperado, e você tem o PIB de fato que ocorre. Né? Esse PIB de fato que ocorre quando ele é maior do que o PIB potencial, você abre um hiato para cima. Se for mais abaixo, você abre um hiato para baixo. Esse hiato está muito forte, ele está muito grande. Ele tem muito dinamismo nesse momento. E ao contrário do que as pessoas imaginam, crescer a economia acima do que pode não é bom necessariamente. Tá? É claro que é bom para a população que consegue um emprego e etc., mas só que acaba que isso fica restringido ou restrito ao curto prazo. Então a gente tem que tomar cuidado para não tomar boas decisões de curto prazo que vão atrapalhar muito o longo prazo. Né? E é uma das críticas que eu faço também aos investidores. Né? Muitas vezes os investidores hoje eles vão estar vendendo fundos imobiliários e ações para investir em renda fixa no exterior, que talvez seja uma boa decisão de curto prazo, porque tem taxas melhores, tem um cenário melhor, só que ele atrapalha o retorno dele de longo prazo fazendo isso. É mais ou menos o que o governo está fazendo. Ele está priorizando gerar emprego nesse momento, está priorizando crescer a economia nesse momento, está priorizando ter uma renda maior nesse momento, tudo isso está acontecendo, tá? Em detrimento de ter uma economia pior, talvez daqui a 4, 5 anos. Né? Por quê? Porque você vai ter uma dívida pública maior, você vai ter um custo de dívida maior e etc. Só que o mercado ele veio muito forte, e o mercado já está batendo agora mesmo. Quer dizer, esse governo vai sentir a taxa de juro mais forte. Tá? Se ele não mudar, mas tipo, o mercado agora não acredita mais que ele vai mudar. Essa que é a grande diferença. Antes, o governo falava alguma coisa e a gente acreditava que ia mudar. Depois dessa última pacote fiscal, que vai ser o próximo ponto, né, que eu queria aproveitar para falar para vocês, é o terceiro ponto aqui, com relação à política fiscal. O comitê tem acompanhado com atenção os desenvolvimentos recentes da política fiscal. Você vê que ele cita recentes aqui de novo. Como eles impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços dos ativos e as expectativas, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa. Tá? Então, o que tinha de confiança no mercado com relação a pacote de gastos, ao pacote fiscal, que alguém ainda tinha uma confiança, foi embora. Tá? Então, o mercado não acredita mais que esse governo seja capaz de trazer alguma austeridade, que seja capaz de
trazer de novo uma boa política fiscal. O que o governo agora espera é que, o que o mercado agora espera é que esse governo não vá tão para o fundo do poço assim, para que a gente não precise fazer uma volta tão brusca, tão forte, por exemplo, quanto o governo Temer teve que fazer, né, com uma contingência de gastos muito forte no futuro e etc. Tá? E, finalmente, a gente tem o quarto ponto. Né? Por quê? Porque o Copom ele coloca a taxa de juros de acordo com a meta de inflação. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional foi de 3% para 2024, para 2025 e para 2026. 2026, no cenário de referência aqui, a gente tem 4%, que é o cenário de referência do Copom. Tá? A gente tem 4,8% para esse ano de expectativa, já ultrapassando aqui a expectativa de inflação do topo da meta de 2024. Já temos expectativa de 4,6% para 2025, também ultrapassando o topo da meta. E a inflação já desancorando aqui. Então, a gente já começa a ver uma desancoragem de novo. Aquela palavra desancoragem da inflação que a gente não estava mais lendo no comunicado do Copom e que foi o que trouxe a possibilidade da gente ter aquela queda da taxa de juro de 13 e pouco para 10,50 ou 10,25, eu não lembro agora exato, agora está invertendo. Né? Voltamos a ter essa desancoragem na inflação, quer dizer, a inflação parou de seguir para a meta. Então, isso é um problema muito grande. Agora, alguns pontos, tá? Esses são os 4 pontos principais aqui que eu mostrei do Copom. Quais são as questões principais agora que eu acredito que a gente precise olhar? Primeiro, essa alta de juro vai fazer a inflação voltar para a meta? E aí a minha resposta é não. Não vai fazer a inflação ir para 3%. Mas só que, enquanto algumas pessoas escrevem isso e param por aí, eu continuo no racional, tá? Se você, por exemplo, sabe que você tem um medicamento e você sabe que você não tem mais jeito, você infelizmente não tem mais cura para uma doença que você tem. Você tem um medicamento que talvez possa prolongar a tua vida. Eu acredito que 99% das pessoas vai tomar o medicamento que prolongue a sua vida. Né? Eu acho que 99% das pessoas vai querer talvez ter mais 6 meses, mais 1 ano de vida, ela vai querer tentar ao máximo reverter isso. Até porque ela vai ter alguma esperança, né? Que pode surgir um medicamento melhor, pode surgir uma cura e etc. Então você tem uma tendência natural a querer sobreviver. E por que eu estou falando isso? Né? Porque a inflação não vai convergir para a meta. Mas o que o Copom ele quer? Já que a gente não tem uma política fiscal boa, né? A gente tem uma política fiscal que vai fazer a dívida subir para caramba, o que vai acontecer com o Brasil? Ele vai precisar rolar cada vez mais dívida. Então ele vai precisar captar mais recursos. Né? E quem é que coloca os recursos? Ou a população aqui local, pessoa física, ou instituições brasileiras, ou fundos brasileiros, ou investidores estrangeiros. Né? Então, o que você precisa ter? Já que você não tem uma boa confiança no pagador, você vai precisar ter uma taxa boa. Né? Então, por exemplo, agora no dia 29 de novembro, a gente teve um fracasso em leilão de títulos do governo brasileiro pré-fixado. Tá? E aí o que acaba acontecendo? A alta para mim do Copom de 1% e já o aviso de 2 aumentos da mesma magnitude, talvez não vai fazer a inflação convergir para a meta de 3%, mas vai evitar que o Brasil vire, por exemplo, uma Argentina, que hoje tem uma inflação de mais de 100%. Chegou a mais de 200%, aí caiu agora, está em 190% ou 180% ao ano, porque aí o ajuste vai ter que ser uma loucura. O Brasil ficou muitos anos para conseguir, com o Plano Real, estabilizar a inflação. Então, o que o Copom não quer? Que a gente volte 40 anos no tempo, que a gente não volte 50 anos no tempo. Porque se o Copom joga a toalha, não tem jeito de controlar a inflação com esse gasto, então vou baixar a taxa de juro para que o custo da dívida do governo seja menor. Cara,
é game over. Entendeu? Aí o que vai acontecer? O dólar vai para 7, para 8, para 10, enfim, para 200, igual lá na Argentina, a inflação vai embora. Entendeu? Aí a gente não vai estar falando de inflação de 4,8%, a gente vai estar falando de inflação de 10%, de 30% no outro ano, de 100% no outro ano, e assim por diante, porque hiperinflação, na hora que descontrola, você não traz de volta. Entendeu? Esse aqui é o grande problema. Então, o que o Copom quer agora? Ele não está mais jogando para ganhar o jogo, ele está jogando para não perder de goleada. A grande questão é essa. Tá? E um outro ponto que eu queria aproveitar e trazer para vocês é o seguinte. A gente sabe que vai ter uma mudança no Banco Central. Né, o Roberto Campos Neto, que é o presidente nos últimos 4 anos, que foi colocado e empossado pelo presidente anterior, o Jair Bolsonaro, ele está saindo e agora vai entrar o presidente por mais 4 anos, que é o Gabriel Galípolo, que está sendo colocado pelo presidente Lula. Né? Então, o Gabriel Galípolo, existe uma certa desconfiança do mercado se ele vai continuar seguindo uma ideia mais técnica nas reuniões do Copom ou não, ou se ele vai ceder às pressões do governo. Então, na minha visão, essa já indicação de alta de 2%, 1% em cada uma das próximas reuniões, já é um pouco para aliviar o estresse do Gabriel Galípolo nas primeiras reuniões. Então é quase como se o mercado está agora em 12,25% a taxa Selic, mas quem contratou 14,25% não é o Gabriel Galípolo, é o Roberto Campos Neto. É como se ele estivesse puxando a culpa do 14,25% para ele. O Gabriel Galípolo no futuro ele pode falar assim, 14,25% era uma herança já do presidente anterior. Então achei uma decisão interessante aí do Campos Neto para que o Gabriel Galípolo pelo menos entre com um pouco mais de tranquilidade. Né? É claro que se o cenário fiscal não melhorar e o Gabriel Galípolo não subir 1%, ele perde toda essa possibilidade de confiança que ele teria. Bom, pessoal, eu estou encerrando aqui. Tá? O cenário continua adverso. Não confunda continua adverso com você não deveria investir em bolsa de valores ou não deveria investir em fundos imobiliários. Tá? Quem é nosso assinante sabe que a gente considera que ações ainda não estão exatamente no melhor ponto, super barato. Ainda falta muito para chegar num cenário Dilma. Na última monitoria de small caps, eu acabei fazendo o cálculo de quanto deveria ser o Ibovespa para chegar no cenário Dilma e é uma queda ainda muito forte se acontecer. Tá? É claro que eu ainda não sei se vai chegar no cenário Dilma, pode não chegar no cenário Dilma, pode ser pior do que o cenário Dilma, a gente não sabe. Mas fundos imobiliários, sim, na minha visão, está muito, muito depreciado. Porque a gente tem o nosso radar de fundos imobiliários e a gente já está com, cara, a média de preço sobre valor patrimonial de 0,71 vez, de lajes corporativas 0,50, um spread sobre o yield dos 150 que a gente analisa em mais de 6%. São fatores que raramente chegaram. Né? Já tem muito fundo de tijolo pagando 1% ao mês. Enfim, a gente tem umas situações que me parecem muito esdrúxulas e que são muito próximas daquilo que a gente viu em 2015. Tá? Enfim, mantenham a alocação estrutural. É importante investir em renda fixa no internacional também, mas não deixem de investir no Brasil. Tá? É a forma de que, quando a gente tiver o tal do game changer, a gente vai aí sim conseguir antecipar liberdade financeira. Enfim, gente, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, comentem com os amigos e também compartilhem em redes sociais. Compartilhem, marque o nosso perfil, @dica de hoje, _7. Porque é importante para a gente poder subir, para mais pessoas conhecerem, mais pessoas verem o nosso trabalho. Tchau, tchau, pessoal.